Meu Deus. Vamos lá, galera. Então, essa Pode aqui é a começar? aula. Essa aqui é a aula do capítulo 1, é isso? Isso. Capítulo 1, que vai ser dada Isso. pela É, Clarissa e pela Lisandra. Podem começar. tá. Então, a gente vai apresentar alguns tópicos que a gente conseguiu estudar desse primeiro capítulo. Tá, um momento para eu conseguir isso. Os tópicos são esses. Primeiro, a gente vai fazer uma abordagem sobre metais, isolantes e semicondutores. Os seus significados, qual a diferença de um para o outro. Depois vamos falar de massa efetiva e mostrar uma abordagem matemática, algumas contas que a gente conseguiu abrir sobre isso. Logo depois vamos falar um pouquinho de condutividade de semicondutores e concentração de portadores. Semicondutores intrínsecos e semicondutores extrínsecos. Aqui a gente vai abordar a parte matemática dos semicondutores intrínsecos, mas semicondutores extrínsecos a gente só vai dar uma definição geral, porque não conseguimos abrir as contas a tempo, né? Então, fica uma sugestão para as contas serem para a próxima dupla, ou se a gente puder mostrar depois, a gente pode mostrar. No anexo tem algumas dessas contas, tá? Então eu vou apresentar e qualquer coisa eu vou passando no anexo para vocês poderem ver o que a gente fez de acordo com o assunto que for abordado. Bom, metais, isolantes e semicondutores. Primeiro eu vou falar um pouquinho dos cristais isolantes. Os cristais isolantes, eles se caracterizam por terem bandas completamente cheias, né? A banda de valência, e a banda de condução vazia. Isso a temperatura 0 Kelvin. Tá? Se eu aplicar um campo elétrico, ou seja, um potencial entre os terminais, ele não conduzirá eletricidade. Por quê? Porque não há passagem de corrente elétrica, né? Porque devido a esse gap grande aí na figura que eu mostro a seguir, ele não passa da banda de valência para a banda de condução. Se a banda de valência estiver totalmente preenchida e for separada da banda de condução por um gap de energia considerável, ou seja, um gap de energia grande, haverá um custo energético, né, de valor igual ou maior, que aproximadamente a gente abordou 5 a 10 volts, e com isso os elétrons tendem a ficar próximos ao estado de equilíbrio, ou seja, eles não saltam para a banda de condução. Então, essa é uma característica dos cristais isolantes. Com isso, como eu falei ali no tópico, ele não conduz eletricidade, ou seja, não há passagem de corrente elétrica, tá? Se essa promoção do último estado ocupado para o primeiro estado desocupado tiver um custo energético, né? Ou seja, a partir daqui eu aumento a temperatura. Se isso acontecer e eu tiver um custo energético pequeno, ou seja, a banda for parcialmente preenchida, o material é um bom condutor de eletricidade e de calor. Nessas condições, o material é chamado de metais, né? Os metais eles são formados por átomos de número ímpar de elétrons na célula unitária. A exemplo, eu coloquei os metais alcalinos, coloquei 3 exemplos, e os metais nobres também, que possuem essas mesmas características. Há também os semimetais, né? Entre essa subdivisão de metais. Os semimetais, eles são materiais formados por átomos com número par de elétrons na célula unitária, diferente dos metais que são formados por número ímpar. Eles são os metais alcalinos terrosos. O que acontece? A banda, que seria a última banda cheia, tem o seu máximo acima do mínimo da banda seguinte. Como os elétrons ocupam os estados de menor energia, esses elétrons estariam no topo, né, da banda, eles avançam para a próxima banda, ficando as duas bandas incompletas, né, semi-preenchidas ou parcialmente preenchidas. Logo, eles também conduzem, tá, os semimetais, mas não tão bem como os metais alcalinos. Então, essa é uma característica específica dos semimetais. Aqui na figura, tá vendo, eu mostro que não há um gap, porque há essa superposição, né, do máximo acima do mínimo da banda seguinte. Então, essa é uma característica para os semimetais.
Já Só um comentário, é porque eu vou... tá. Então, você vai falar dos semicondutores, não é isso? Isso. Agora Ah, eu vou definir. então, um comentário importante, volta um pouquinho só. Bom. Quando você for falar dos metais, né, aí você tem que lembrar o seguinte, eu não sei se você chegou a falar, mas que a última banda, ela é semi-preenchida. Isso. Aí A você última deu boa recente. Aí você deu o exemplo dos semimetais, que acontece isso porque, como você pode ver nesse gráfico aqui, quer dizer, As duas a banda de são valência, semi-preenchidas. ela termina no meio da banda de condução, aí ela fica Isso. semi-preenchida, mas não necessariamente precisa ser assim, né? A Tá. banda, intrinsecamente, a banda, que seria a última banda, que a gente chama de banda de condução, ela pode estar semi-preenchida. Nesse caso, é um metal também. Pode ser um metal também, né? Isso aí vai se Tá. comportar como um metal, né? Quando essa última banda estiver sempre preenchida, vai, tá? Você entendeu, né? Tá. Entendi. Tá. Eu acho que eu não falei a última banda sendo preenchida nos metais, só fui falar isso no semi, né? Uhum. Ótimo. Beleza. E os semicondutores, qual é a característica deles? Eles são materiais, assim como os isolantes, também apresentam um gap de energia entre a banda de valência e a banda de condução. Só que o valor do gap é bem menor, tipicamente até 2 elétron-volts, né? Eu botei aí 3 exemplos do silício, que ele tem gap de 1,11, do germânio, que é o gap de 0,66, e do GaS 1,43. Esse gap menor permite, né, um maior controle das propriedades elétricas dos semicondutores, como, por exemplo, é possível fazer adição de impurezas na estrutura cristalina, ou seja, é possível fazer dopagem. Isso permite, né, que a gente criar dispositivos em que a passagem da corrente elétrica pelo material é controlada por esses parâmetros externos, por exemplo, como potenciais elétricos, quando aplica potencial elétrico. Esse tipo de estrutura, esse tipo de propriedade, torna os semicondutores bastante usados na eletrônica. Então, aqui a gente pode observar que dentre os três, o que melhor se usa para fazer dispositivos são os semicondutores, devido a essa propriedade do gap mais baixo, né? E eu consigo excitar os elétrons da banda de valência para a banda de condução. Ok? Agora a Elisandra vai falar um pouquinho da massa efetiva, como funciona ela. Elisandra, pode falar. Esqueci de desativar o mudo. Estão me ouvindo? Tá. Sim. Estamos ouvindo sim. Então, para falar de massa efetiva, eu escolhi fazer mais uma abordagem matemática, na medida do possível, para ficar um pouco mais claro, e porque o livro faz isso, né? Então, para essa discussão, é necessário que a gente compreenda o comportamento do elétron no material sob a ação de um campo elétrico externo, né? E o elétron fica definido como um pacote de onda que se movimenta com a velocidade de grupo. Aí eu vou pedir para a Clarissa colocar lá nos dois anexos que eu fiz um pequeno rascunho. Vamos lá. Clarissa, tem como você aumentar isso aí? Aumentar, né? Sai do modo de apresentação. Não, você vai ter que sair do modo de apresentação e mostrar esse slide aumentado. Sim, vou fazer isso. Mostra só o da direita, né? Mesmo, para ilustrar o que eu estou falando. O da esquerda. Ih, coitado. Começa aqui. Tá. Então, só para ilustrar o que eu estou falando mesmo. Velocidade de grupo, né? D ômega, dk. Para chegar nela, o livro ele simplesmente joga lá, mas para chegar nela é bem simples, aí a definição de derivada, limite, né? E a velocidade de grupo nada mais né? A definição, velocidade, qualquer informação se desloca, tá? De física 4,
E a gente também, para isso, a gente tem que definir algumas condições, como, por exemplo, aí onde eu escrevi, a energia, o E, no caso, como ficando igual ao H cortado, que multiplica com ômega, né? E pode, não sei se pode voltar para outro slide, ou se tá bom para todo mundo ver aí. Se ficar voltando, indo e voltando para outro slide. Não, tem problema não, dá para fazer. Tá? Então, aí na equação 2, ó, a gente define essas condições. DE, DK como um H cortado, vezes a velocidade de grupo. Só que aí, a gente precisa definir como o elétron é submetido a uma força aqui, no caso o campo elétrico, a energia desse elétron ele vai variar de DE num percurso dx. Então, a gente já cai na 3, DE igual a F dx. Mas a gente tem que desenvolver isso, né? Clarissa, você pode colocar lá no anexo de novo, por favor. Ensinar. Aí, ó. Dá para todo mundo Embaixo, ver? né? Isso. Como a gente já tem um valor de DE, DK, né? O H cortado que multiplica a velocidade de grupo, a gente pode desenvolver um pouco mais essa condição aí da equação 3. A gente tem a velocidade de grupo lá em cima, d ômega dk, mudando aí, fazendo as operações matemáticas bem basiconas. A gente tem o valor de DE, H cortado, VG dk. Substituindo isso na equação 3, a gente chega no H cortado, VG dk, que vai ser igual a F dx, justamente por isso, porque a energia do elétron ela varia de DE num percurso dx. A gente pode abrir mais um pouco isso. Se dx tem um valor, não vou voltar mais no slide para não ficar uma coisa cansativa, mas se de acordo com o livro a gente tem o valor de dx, né? O dx é justamente a velocidade de grupo dt, a gente substitui o dx lá na equação que a gente acabou de encontrar, mais embaixo aí, ó, mostrando aí. E também, coisa básica, operação matemática básica, H cortado, VG dk, que vai ser igual a F, o valor de dx que a gente já tem, que é a velocidade de grupo dt. Corta, a gente chega na equação 5, que está lá no slide 6, né? Eu achei importante a gente desenvolver isso, ao invés de simplesmente jogar o que o livro dá pra gente. E pode voltar para o slide, Clarissa. Esse resultado é esperado porque o H cortado multiplica o K, momento do elétron, né? Nada mais é do que, lembrando lá a física 1, segunda lei de Newton, né? FMA. E a conclusão que a gente tira disso é que a rede cristalina não afeta a equação da variação do momento, mas a dependência da energia com o momento, justamente que corresponde a mudar a massa do elétron, entende? E para demonstrar isso, a gente usa justamente a aceleração do elétron em função de E e K, que a gente usou anteriormente. Clarissa, você pode novamente colocar no meu anexo? Posso. Desculpa se vai e vem, porque eu não sei, não sabia como colocar essas contas de outro jeito. Lá na segunda folha, olha. Da equação 2, lá do slide 6, que é justamente a aceleração do elétron, dVg dt, a gente pode desenvolver mais um pouco. Porque a gente encontrou o valor para DE, né, anteriormente, então a gente pode adotar que a velocidade de grupo é justamente 1 sobre o H cortado, DE dk.
Substituindo isso lá na fórmula da aceleração do elétron, a gente tira um valor para dkdt. Aí dá para ver o que eu fiz. Substituí a velocidade de grupo em A, multipliquei por dkdk. Daí eu tirei daqui um valor para dkdt, que é justamente onde a gente cai na equação que o livro me dá, que é uma equação para essa força que é aplicada no elétron, essa força do campo elétrico. E a gente substituiu o valor lá e a gente cai aqui. H² sobre D² é dk², que é a equação 7 lá do slide. Perfeito. Voltando lá, ó. Pode voltar lá, Clarice. Então, e aí eu reforço que FMA é justamente a ação de uma força externa, que no caso é o campo elétrico, né? E aí o elétron no cristal vai agir de forma semelhante a um elétron livre, só que no caso com a massa efetiva. Aí eu fiz uma observação e a gente cai na equação 8. Agora a gente vai entrar na discussão da massa efetiva de elétrons e buracos. Pode botar o round aí, Lisandra. É minha irmã. Eu sei, não tem problema. Não. Tá, vamos lá. Então, essa discussão da massa efetiva em elétrons e buracos gira justamente em torno da excitação térmica, né? Que faz com que um certo número de elétrons vai passar da banda de valência para a banda de condução. A consequência disso é que se ele é submetido a um campo elétrico, essas duas bandas vão contribuir para a condução de corrente elétrica, porque elas vão estar parcialmente preenchidas. Tem? E aí, ó. Isso mesmo. Os elétrons da banda de condução, sob a ação desse campo elétrico, eles vão sentir uma força, que é análogo ao que eu falei lá anteriormente. Lisandra, só para entender, é que antes o E, você estava usando o E para energia, né? Esse aí é campo elétrico, Isso. né? Tá, e embaixo Esse tem é o E campo de energia. elétrico. É que você está Isso, procurando um E diferente. o... Tá, tudo bem. Aqui Esse é energia. esse é energia. O de cima é campo elétrico. Isso. Perfeito, tá bem. Então, análogo à discussão que a gente fez da lei de Newton, a gente vai ter essa equação aí da carga elementar do elétron vezes o campo elétrico, que eles vão se mover de acordo com a lei de Newton, só que com a massa efetiva, né? E como eles estão agrupados em torno do mínimo dessa banda de condução, eles vão ter aproximadamente a mesma massa efetiva. Então, a gente vai usar praticamente a mesma equação que a gente usou na 8. Tá? E alguns adendos que a gente tem que fazer nessa discussão é que, como a curvatura da banda de condução é para cima, a massa efetiva dos elétrons que estão nela vai ser positiva, de modo que a aceleração do elétron vai se mover no sentido oposto ao campo, né? Já na banda de valência, o comportamento vai ser um pouco diferente. Ou seja, a gente vai chegar lá. Os elétrons que estão próximos do topo da banda de valência, eles têm uma massa efetiva negativa, justamente por causa da curvatura dessa função E de K, né? Supondo que só tem um estado vazio no topo dessa banda, o cristal vai ser submetido a um campo elétrico na direção de X, que é complementando justamente o que a gente falou anteriormente. Ótimo. Pode mudar de slide. Agora, aqui eu coloquei uma figura para ilustrar justamente o comportamento dos elétrons. E lá atrás a gente tinha
o valor de F, a gente pode substituir. Fazendo as alterações, a gente chega na equação 10, né? Que vai ser justamente o H cortado, dkx sobre o dt, igual a menos a carga elementar vezes o campo elétrico que está aí com o elétron se movendo na direção de x. Pode mudar de... Pode mudar de... Ah, tá bom. Foi. Isso aí tá ótimo. Então, aí a gente chega na segunda parte dessa discussão, que é sobre os buracos, né? O deslocamento desses elétrons no sentido de K negativo vai resultar num deslocamento de um estado vazio, no sentido do mesmo espaço que é do essa momento. figura aqui, né? A figura 5.4 aí. Sim, tem também. E aí, essa é a existência desse espaço, desse estado vazio, né, que é a ausência do elétron, com momento negativo, ele vai implicar que o total do sistema seja justamente positivo, que é o H cortado que multiplica o K, que é o vetor de onda. Assim, o sistema vai se comportar, como eu coloquei aí no slide, como um buraco de vetor de onda, que é justamente o que eu botei aí, KB igual a menos KE, né? Que vetor de onda para o buraco e para o elétron. Substituindo isso na equação da força, a gente pode descrever ela como... Eita, o zoom fechou. Aqui, ó. Como a equação 11. Né? E como a força é proveniente de um campo elétrico, a gente pode dizer que FE menos... FE é negativo, né? E nessa parte eu me perdi um pouco, mas é basicamente o que eu já falei anteriormente, né? O sistema vai se comportar como H cortado que multiplica K1. Tá. E também a gente tem que a massa do buraco vai ser uma partícula de carga positiva, né? Análogo ao que a gente falou anteriormente lá nos outros slides para explicar a massa efetiva do elétron. É importante também falar dos buracos leves e dos buracos pesados, né? Que justamente isso de como o L quadrado e sobre o DK quadrado, o máximo da banda de valência é negativo, a massa do buraco vai ser positiva, né? E se o campo aplicado no sentido x, os buracos vão ter um momento kx maior do que zero, né? Então, portanto, eles vão se mover no sentido x nesse espaço real. Em conclusão, os estados vazios no topo da banda de valência eles vão se comportar como estados de excitações de carga positiva com módulo igual à carga do elétron. E a massa efetiva positiva, né? São os estados de buracos. E aí eu coloquei o exemplo do silício do GaS para exemplificar os buracos de leves e os buracos pesados. Os buracos de banda maior com maior curvatura, né, com maior módulo de D quadrado sobre o DK2, têm menor massa efetiva. Então, eles são chamados de buracos leves. Enquanto os de banda de menor curvatura, eles são chamados de buracos pesados. Coloquei uma pequena legenda, né? E pode ir para o slide de Fermi-Dirac. Então, essa discussão corre em torno, basicamente, da temperatura maior que zero e da temperatura igual a zero,
como eu tirei dúvida ontem. Na temperatura igual a zero, os elétrons vão ocupar os estados de menor energia, né? De modo que eles vão preencher todos os estados até um certo nível. Esse nível é o nível de Fermi, né? E quando a temperatura é alterada, para ter maior do que zero, essa distribuição vai ser alterada. É justamente a distribuição de Fermi-Dirac aí na equação 13. Coloquei uma legenda também. E ela nada mais é do que a probabilidade de encontrar os estados com energia, né? Preenchidos com elétrons. Em T0, essa função vai ser descontínua. É na página anterior ainda, né? Isso aí. Em T0, com temperatura zero, essa função vai ser descontínua, né? Lá de cálculo 1 do estudo da função, vai ser descontínua quando a energia é igual ao nível de Fermi. Isto é, né? A F de E menor do que F vai ser igual a 1, enquanto que F de E maior do que F, ele vai ser igual a zero. Então, a gente conclui que os estados com energia maior do que o nível de Fermi vão estar vazios em T igual a zero. Entende? E a gente precisa falar, então, do comportamento dos elétrons em T maior do que zero. Que a distribuição de Fermi vai se alterar, principalmente nas proximidades desse nível de Fermi. A probabilidade dos estados com energia maior do que o nível de Fermi estarem ocupados vai deixar de ser zero por causa justamente da excitação térmica nesses elétrons, né? E aí, esse valor vai cair exponencialmente com a temperatura. E a probabilidade de ocupação desses estados com energia maior do que o nível de Fermi vai corresponder a uma probabilidade, não sei se eu coloquei no slide, ó, uma probabilidade 1 menos F de E, de que os estados com energia menor do que o nível de Fermi estejam vazios. Aí pode mudar para o outro slide. Eu ia desenhar. Alguém desenhando aí. Pode desenhar, Maurício, pode desenhar. Deixa eu dizer aqui. Pode desenhar, porque eu tô falando, acho que é um pouco confuso. Então, é que você falou o seguinte, essa aqui a função é assim, né? Não sei se todo mundo lembra, né? A função em T igual a zero é uma coisa que vai, é como ela falou, né? Você falou que ela era como? É assim mesmo. Eita, ferro, peraí. Tá lentos aqui. Ela é contínua. Eita, não consigo fazer um. E aí ela continua aqui embaixo, né? Aqui era para ser uma coisa vertical. Aí quando você muda para uma temperatura finita, esse cara aqui faz assim, ó. Ele vem para cá, aí ele vem assim, ele vem para cá. É isso que você está querendo falar, né? Esse cara aqui é T diferente de zero. Maior que zero. E aquele carinha ali antes, o anterior, é T zero. o azul é T igual a zero. Isso. É isso? Isso. Não sei se estava claro para todo mundo, né? Descontínuo. Com energia igual ao nível de Fermi. Tá bem? Então, aí vamos avançar. Posso apagar aqui, né? Deixa eu apagar aqui tudinho. Pronto, apaguei. Essa parte, eu confesso que eu achei um pouco confusa, mas vamos lá. Como a gente acertou já que a distribuição de Fermi-Dirac... Lisandra, você está fazendo qual matéria do básico mesmo? Ou você já passou o básico? Então, era para eu estar fazendo o 5º período, né? Então você acabou, digamos, física ondulatória, você já acabou? Não, eu não fiz ainda não. Então você estaria fazendo agora, é isso? Isso. Tá bom.
Ah, é, porque no quinto período que a gente faz física ambulatória, né? Na licenciatura, tá certo. Vai lá, É o continua. equivalente a física 4, né? Isso, isso mesmo. É. Então, vamos para a próxima parte. A gente precisa estabelecer um cenário que está considerando um poço de potencial infinito, né? Uma função parabólica em K, que eu botei aí, ó. É igual a H cortado ômega. Esse W é um ômega, tá? E para um poço de potencial em 3 dimensões, esse vetor de onda ele vai assumir 3 componentes, Kx, Ky e Kz. Substituindo isso na equação da energia que a gente já tem, a gente cai na equação 14, como está representado aí. E essas componentes elas vão assumir valores de acordo com a forma do cristal, né? Caso o cubo de lado L, de acordo com o nível, né? E Nx, Ny, Nz são números inteiros, positivos ou negativos, números quânticos. E por causa do spin do elétron, em cada volume, no caso 2πL ao cubo, no espaço K, para cada um vai existir 2 estados eletrônicos, né? E estabelecendo essa condição, a gente pode partir da densidade de estados, que é justamente a medida de número de estados disponíveis com energia E. E por definição, o volume que multiplica a função dE é um número de estados com a energia entre E mais dE. Sendo que o volume, nesse caso, vai ser L ao cubo, o volume do cristal, né? Coloquei. Ó. Você pode passar para o outro slide, Clarice? Tá. Dito isso, a gente pode usar em VDE. Passou? Passei? Então, como KE, ali, ó, é o módulo do vetor de onda que corresponde a essa energia E, a gente tem que estabelecer uma condição de que com N elétrons na banda por unidade de volume, isso aqui, ó, esse aqui vai determinar EF. A integral de 0 a F de D de E, DE, vai ser igual a N. Substituindo aí, a gente tem, finalmente, o EF, aqui no final. 22, né? Isso. Tá. E aí, em T0, todos os estados que têm energia maior do que o nível de Fermi vão estar ocupados. E de acordo com K2F, que a gente já tem, já calculou anteriormente, no item 18, né? Coloquei uma definição também da superfície de Fermi, que é a superfície no espaço K, no interior de qual todos os estados estão ocupados na temperatura igual a 0. Ilustrei na figura 4.10. Pode passar de slide, Clarice. Aqui eu ilustrei também, justamente aqui, ó, na 4.11a, os 3 componentes que o vetor de onda vai assumir. Uma esfera. Princípio de exclusão de Pauli, que eu também citei lá no slide.
É isso. Essa segunda imagem foi basicamente para fins ilustrativos. E é isso. Aí acaba a discussão de distribuição de Fermi e a gente entra na condutividade de semicondutores. Isso. Assim como o Darwin, né, aborda, a gente considera um cristal, né, puro, a T igual a 0 Kelvin. Então, quando está nessa condição, nenhum dos elétrons é excitado termicamente da banda de valência para a banda de condução. T igual a 0. Aí vamos supor que um elétron seja excitado termicamente, né, da banda de valência para a banda de condução. Esse resultado é a existência de um buraco na banda de valência e um elétron na banda de condução. Né? Se eu aplico um campo elétrico e aí esse campo elétrico aproxima do cristal, o elétron e o buraco terão velocidades opostas, que gera uma corrente J, né, que a gente está vendo aí. Essas velocidades opostas, ela se dá porque o elétron ele vai na direção contrária ao campo, né? Então, V está representado por Vn, que é Vn em relação aos elétrons, e o Vp em relação aos buracos. A densidade de corrente ela é representada pela equação 23, né? Onde N ou P é a densidade numérica dos elétrons ou buracos, né? N para elétrons e P para buracos. Que é a minha carga elétrica e V é essa velocidade. Então, com isso, a gente tem que as densidades de corrente para elétrons e para buracos, respectivamente, é representado pela equação 24. Lembrando que esse sinal negativo, ele é a velocidade do elétron, né, oposta à direção do campo elétrico. Devido a essa velocidade estarem opostas, a gente observa que a corrente ela vai na mesma direção, a corrente tanto para elétrons quanto para buracos. Tá? E aí, então, com isso, elas contribuem da mesma maneira para a densidade total de correntes. De acordo com essa terceira lei de Ohm, onde eu mostro nesse quadradinho aqui, que vem de física 3, J é igual a sigma vezes o campo elétrico. Então, para elétrons, eu tenho sigma n vezes campo elétrico, onde é menos n é Vn, menos justamente por ser contrário à aplicação do campo elétrico. E para P, sigma vezes P é Vp. A condutividade elétrica é representada por essa equação aqui embaixo. Com isso, eu tenho as mobilidades. Vamos agora levar em consideração as mobilidades. O que é uma mobilidade? Clarissa, ou seja, é a facilidade... Oi. Clarissa? Pode falar. Oi. Volta só um pouquinho ali, só para, não sei se ficou claro, só para ficar bem claro que esse menos aqui, né? Esse menos aqui, ele vem do fato da carga do elétron ser negativa. Tá? Esse cara aqui. Tá? E outra coisa que é importante as pessoas notarem que é esse aqui, quer dizer, repara que quando o campo elétrico, digamos, aqui o campo elétrico está para a direita, né? Quando o campo elétrico está para a direita, o elétron vai para a esquerda, isso, tem oposto, né? O buraco vai para a direita, mas tanto a corrente do elétron quanto a corrente do buraco, ambas vão para o mesmo lado. Isso. Tá? Então, isso que é importante, as pessoas... essa aí é uma mensagem importante que as pessoas têm que ficar com isso na cabeça, tá? Tá claro. E quando você fala de partícula andando, cada uma vai para uma direção, mas quando você fala de corrente, como o elétron e o buraco têm sinais opostos, né? A corrente elétrica, nos dois casos, vai na mesma direção. Mesma direção. Isso mesmo. Beleza. Então, a mobilidade dos elétrons dos buracos, elas são... O que é a mobilidade, né? É a facilidade dos elétrons ou buracos se mover no cristal. E ela é dada por essa equação, 27 e 28, tá? Mais uma vez, o sinal negativo ali é em relação ao que o Maurício acabou de falar, a velocidade do elétron oposta à direção do campo.
Então, mas aí, aqui eu considero a velocidade sendo diferente, ou esse menos ainda é a carga? Não, olha só. Maurício? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, olha só. O que essa expressão está falando para a gente é o seguinte. Quando o campo elétrico está numa determinada direção, o elétron vai andar no sentido contrário ao campo. Uhum. Quando o campo elétrico está no caso do elétron, no caso do buraco, quando o campo Do elétrico está elétron. numa Vai na determinada direção, direção o buraco do vai na mesma componente. direção do campo. Isso. Essas duas equações 27 e 28 estão falando isso para você. Isso, tá. Então é isso mesmo. Tá? É isso mesmo. E aí, substituindo, né, na equação da corrente, que a gente viu ali no slide anterior, eu tenho que, para elétrons, menos NE vezes essa mobilidade, né? Que aí, rearranjando a equação, eu chego na equação 30, que é igual a sigma N vezes campo elétrico, que quer dizer que isso está relacionado à equação 25 e 26. Então, é só mais um arranjo da equação, né, que eu desmembrei só para poder deixar claro que JN, corrente de elétron, é igual a sigma N vezes campo elétrico. Então, A mesma coisa... Vamos lá. É importante, sigma é o quê? É condutividade, não é isso? Condutividade elétrica, isso. E o Tá aqui Mi? O embaixo. que é o Mi? O Mi é minha mobilidade. Mobilidade, tá bom. Isso. Que é essa relação entre, para um determinado campo, qual é o valor da velocidade. É aquele Mi ali da 27. Tá? Isso, da 27, exatamente. Isso está Aqui na equação relacionado, 31... Está relacionado a condutividade à mobilidade. Isso, exatamente. Aqui na equação 31 tá só essa barrinha, porque na hora de eu editar a equação eu não tirei o espaço, mas às vezes não interfere não. Então, assim, a corrente total, ou seja, a corrente do meu elétron com a corrente do meu buraco, corrente elétrica, corrente de buraco, é representada pela equação 33. Ou seja, eu coloco em evidência, né, esses dois termos, NMN, que é a minha mobilidade, mais PEMP, mobilidade de buracos, que resulta em um sigma relacionado a essa adição vezes o campo elétrico. Onde a condutividade elétrica total é representada dessa forma, na equação 34, tá? Aí aqui eu só coloquei o valor de sigma novamente, né? E as mobilidades estão desmembradas. A mobilidade, a primeira, MN, ela somente me diz que a mobilidade entre a mobilidade em geral e a de baixo, MN e MP, é relacionada às massas efetivas do elétron, para quando a massa efetiva do elétron, MN, e MP relacionada à massa efetiva do buraco. Ok, com isso eu tenho a minha condutividade elétrica, condutividade dos semicondutores. Tudo bem. Agora, Vem cá, como eu disse, deixa eu só ver. Alguém tem alguma dúvida até agora? Sim, alguém tem alguma dúvida? Nessas equações, alguém tem alguma dúvida que eu possa explicar? Não, tudo bom. Tá entendendo? No final tem os anexos também, se quiserem ver, se quiserem. Eu vou mostrar mais para frente. Um drive com... A gente tem essas equações, assim, todas desmembradas melhores nas nossas anotações, mas os principais estão no anexo lá. Então, depois eu vou mostrar mais para frente, tá? Ok. E vem cá, peraí, uma questão de ordem, né? São 22 slides? Quantos slides são para terminar? Tem muita coisa ainda, deixa eu ver. Agora eu vou entrar em concentração, vai ser uma coisa reduzida, eu vou reduzir bem. Na verdade, de assunto só faltam 3 slides. Só porque a gente tem que pensar que tem 5 minutinhos, né? Tem 5 minutinhos, tá bom, eu vou tentar, eu vou agilizar aqui só um momento. Então, com isso,
O semicondutor, né, ele é caracterizado por ter uma condutividade intermediária, como a gente viu quando eu falei lá no primeiro slide, uma característica do semicondutor, em relação aos isolantes e aos metais. Por isso ele tem esse nome, semicondutor. A concentração dos elétrons na banda de condução e de um semicondutor puro varia, né, com a temperatura de forma exponencial. E isso faz dele depender fortemente da temperatura. Tá? E também de alterações feitas, como impurezas, né, que é a dopagem. Quando a gente tem um semicondutor puro, ele é excitado termicamente e temos a criação de para-elétron-buraco. Isso é uma característica do semicondutor intrínseco. Né? Uhum. Intrínseco, porque a gente observa na equação 35 que N é igual a P, onde N é a concentração de elétrons por unidade de volume na banda de condução e P, concentração de buracos na banda de valência. Como a Lisandra já falou lá na Fermi-Dirac, a gente tem essa equação, que é a equação 12, né? Que é a probabilidade de que o estado de energia S seja ocupado por uma partícula. Quando são poucos elétrons excitados na banda de condução, eu tenho essa condição, tá? Que eu mostro aí, E menos EF, que é muito maior que KBT, ou seja, a minha probabilidade é menor que 1. Então, com isso, eu faço uma aproximação. Isso. Com isso, eu faço essa aproximação da equação 36, tá? Caso contrário, a aproximação não é válida e a distribuição de Fermi-Dirac, a equação 12, é usada, normal. Porque a função de Dirac sempre é menor do que 1, sempre. Essa condição aí, quando ele é muito menor do que 1. Isso, exatamente. É o que eu estou mostrando aqui, né? Isso, F de E é muito menor do que 1. Uhum. Aí eu uso essa aproximação, tá? Caso contrário, eu uso a distribuição de Dirac da equação 12. Beleza. Então, aqui, eu usando as equações 36, que é essa aqui da aproximação, e levando em conta que, igual a Alessandra falou, a gente tem uma dependência parabólica das densidades de estados, né, na banda de valência e condução, a gente pode calcular as concentrações, então, dos elétrons e buracos. Essa dependência parabólica eu mostro aí nessa figura ao lado, tá? E as concentrações de elétrons e buracos, eu resolvi elas, está no anexo, e os resultados eu botei aqui, que é na equação 37 e na equação 38, tá? Onde N é a concentração de elétrons, né, na banda de condução. NC é a concentração efetiva dos estados com energia no topo da banda de valência. Né? Não, no topo da banda de condução, certo? NC no topo da banda de condução, que é vezes essa exponencial, que também é feita nos cálculos, onde eu mostro lá. E NC é dado por essa equação aí, 2mc massa efetiva vezes KBT sobre 2π h cortado ao quadrado elevado a 3 meios. De forma análoga, a mesma forma com que eu resolvi, eu resolvo para a concentração de elétrons de buracos. NV, que vai ser a minha concentração efetiva dos elétrons, dos estados com energia no topo da banda de valência, tá? Elevado a essa exponencial. NV também pela decorrer das contas que eu vou mostrar lá, é dado por essa cara na equação 38. Num semicondutor intrínseco, eu sei que o nível de Fermi é igual a uma energia intrínseca, né? F igual a EI. Então, logo reescrevendo as equações acima, 37 e 38, agora utilizando essa energia intrínseca, NI e PI. Como eu falei, NI igual a PI. Tá? Então, a gente tem essa equação 41, que representa que é a raiz de NI/PI, que nada mais é a raiz de NC, NV, vezes essa exponencial. Também está no anexo essa conta, tá? As concentrações de portadores, então, no semicondutor intrínseco, como a Lisandra falou, ela varia exponencialmente com a temperatura. Então, com isso, os semicondutores intrínsecos, eles não são muito utilizados para dispositivos. Os semicondutores extrínsecos são mais utilizados porque levam em conta a adição de impurezas, né? E N não é igual a P, tá?
Aqui ela vai falar um pouquinho sobre a definição dos semicondutores extrínsecos. A gente não vai entrar nas contas, porque realmente ficou muito grande. Então, se quem quiser fazer depois, né? Ou a gente pode fazer e colocar aqui, a gente também pode estar à disposição para isso. Lisandra, pode falar? Então, os semicondutores extrínsecos são basicamente aqueles semicondutores com impurezas, né? E basicamente aqueles que são dopados com impurezas. E é por meio da dopagem que a gente torna possível fazer com que o número de elétrons seja maior do que o de buracos ou vice-versa. Uhum. Dito isso, a gente tem os semicondutores tipo N e os semicondutores tipo P. Os semicondutores com predominância de elétrons são tipo N e com predominância de buracos são tipo P. Como a condutividade deles varia pouco com a temperatura, eles são mais utilizados em dispositivos eletrônicos do que os intrínsecos. E a gente controla isso com a concentração de purezas através dos métodos de dopagem. Eu coloquei 2 métodos de dopagem, não consegui imagens porque é meio difícil de encontrar, mas basicamente a difusão em alta temperatura são quando os átomos da impureza que a gente deseja são provenientes de um gás, como, por exemplo, o OSH3, o AS, e difundem para o interior do material através da superfície. É feito numa temperatura entre 400 graus Celsius e 700 graus Celsius. E o outro método de dopagem, que é a implantação iônica, é quando um feixe de íons acelerado ele vai bombardear a superfície do material e penetrar no interior. E com isso a gente finaliza a nossa discussão do capítulo 1. Fica como sugestão para a próxima dupla se aprofundar um pouco mais nos extrínsecos, porque a gente se estendeu muito. Sim. Eu vou mostrar então o anexo rapidinho das contas dos semicondutores, das concentrações de semicondutores intrínsecos. As referências bibliográficas que a gente usou foi o Rezende, né, que é um livro que também ajudou a complementar o trabalho, o Dalvin e algumas imagens do Google. Aqui é o que a Lisandra fez, né? E aqui, o próximo anexo, são as contas, né? Eu resolvi analiticamente a concentração dos portadores para os semicondutores intrínsecos, né? Para achar o valor de N e depois para achar o valor de P. Aqui, tá vendo? Quando eu usei a equação, eu usei a F de E, que a gente viu lá atrás, a integral, né, da densidade de estados, que vai da energia de condução ao infinito, e para P, concentração de buracos, vai de menos infinito até G, até F, então, até EV, isso. Nas equações aqui, eu tentei abrir ao máximo possível, depois a gente pode até deixar disponível para quem quiser fazer, e eu consegui, a partir desse final da primeira folha, a gente cai numa integral um pouco difícil de resolver, mas o livro nos dá a sugestão, né? Tanto que eu até coloquei ali a página que está no livro do Rezende, onde ele dá o resultado dessa integral. E com isso, eu aplico esse resultado na concentração, né, de elétrons e consigo achar, rearranjando os termos aqui, isso na folha 2, eu consigo achar o valor de NC, tá? E aí, com isso, eu substituo, né, NC vezes essa exponencial e então consigo encontrar minha concentração de elétrons na banda de condução, tá bom? E aqui em seguida, para P, tá? Que é análogo à resolução, exatamente, que é análogo à resolução. E no final ali, quando eu afirmo lá no slide anterior que NI igual a PI, eu abri, né, essa igualdade, chegando nessa equação, onde raiz de NC vezes NV é igual ao exponencial de menos EG sobre KBT. Aqui faltou um 2. Faltou um 2. É 2 KBT, tá, gente? Faltou um 2. Alguém sabe quem é que vai continuar? Que a Bia saiu? A Bia ficou de resolver. Eu acho que é eu e o Vinícius. Você e o Vinícius. É isso mesmo. Show de bola. Ah. E aí vocês continuam daí? Vocês incluem o... Então, isso que eu ia perguntar. Você acha que a gente continua daí? Porque
Deixa eu ver aqui. Porque aqui o que está faltando, Pedro, é só essa parte analítica para os semicondutores extrínsecos, segundo Dalvin, né? E eu acho que só uma observação final, eu acho que ele dá, né? E aí depois podemos passar para a junção PN, e vocês veem o que eu acho melhor. Mas se não quiserem, eu posso abrir essa conta e colocar depois, entendeu? Disponível também. Uhum. Deixa eu ver aqui, tô olhando aqui o... Eu e a Lisandra, né? Porque a gente se ajudou muito. Eu e a Lisandra. Clarissa, Oi. Eu acredito que eu tenho resolução dessa integral. Eu só estou procurando aqui na minha lista e assim que eu tiver, eu mando para vocês, tá? Ah, obrigada. Você lembra que a gente fez isso? Eu lembro que eu fiz isso também. Essa equação ela foi a integração por partes, se eu não me engano. Essa integral, né? Mas é que esse material tá aí no Rio, eu não tô com ele aqui. Aí ficou meio complicado eu lembrar como que eu fiz. Eu tenho algum. Se você tiver, depois você me manda, que eu vou abrir ela mais detalhada, então. Tá, então eu tô vendo aqui, vocês pararam em o NP, correto? Então seria em condutividade com a pureza, a partir da página 14. Ih, caramba, acho que é isso mesmo. Minha bateria tá acabando. Eu acho que é isso mesmo, Pedro. Eu acho que é isso mesmo. É, pouquinho. Se eu conseguir sair daqui, eu consigo ver onde é? Eu nem sei. Eu vou tentar sair daqui. Não é tão pouco não, são aproximadamente... Não, então, é 6 porque páginas. Mas daria terminar a aula, fazer uma aula disso, eu acho. A parte dos semicondutores extrínsecos são contas também grandes, entendeu? Então, acho que perde-se um pouquinho de tempo. Mas eu acho que agora essa parte não é tanta, porque não tem muita conta. Tô olhando aqui. O extrínseco? É igual... porque vai falar mais onde está o nível de fé. Não, nem isso não entra. É só falar que vai criar um novo nível, vai estar acima ou próximo, dependendo. Eu acho que assim, que é factível. Porque o Dalvin, ele simplifica um pouco essa hora, né? Então, você olha a ver outro material também que ajuda bastante. Foi o que a gente tentou fazer, né? Muita coisa a gente não entendeu só com um livro, aí foi buscando outras informações. Abre essas contas aí, dá um trabalhão. Porra! Né? Uma vez na vida tem que fazer. E aí, então Vinícius, você tá... Entenderam aí? Pode ser. Vinícius. Vinícius. Fala aí, você tá com o Dalvin aí? Não, assim, fácil. Então, o que você acha? A gente começa na página 14. Peraí, você não terminou com a lixa de Fermi, né, Clarissa? Oi. Você... Ok. Você terminou com a energia de Fermi? Não, né? A gente falou um pouco antes, né? Não, mas quando é para intrínseco, que é a próxima parte, né? Depois do NP, a próxima equação que você obtém é a energia de Fermi. Vê aqui. Que é a equação 1.32 do Dalvin. Só um minuto. Aí agora é 1.32. É a página 14. O interessante começar na página 14. Mas você não chegou nessa equação. Mas você não chegou Não. nessa equação da energia de Fermi. Não. Ah, tá. Não. Que aí é só reduzir de novo, é só tentar porque aplicar eu acho que é só mais um passo. É só aplicar LN dos dois lados e aí sai. Uhum. Se você quiser, você pode começar depois e eu só termino isso aí. Eu parei na 1.31, na verdade. Sim. Eu vejo com o Vinícius. Então, Vinícius, você acha que você consegue ler da 14 até a 22 e lá para a quinta ou sexta-feira a gente discute? Fala da 14 a 22? Da página 14 ao 22. Beleza. A princípio não vai ter tanta conta olhando aqui o Dalvin. A gente vê se ficar precisando, a gente abre. Dá 1.31, você aplica LN dos dois lados, né? Você isola e aplica LN e aí você vai tirar o exponencial. Tá, aí chega na 1.32, né? Vocês estão vendo o livro ou estão vendo a minha apresentação? Não, a gente está vendo a tela no... Ah, tá. Tá.
E aí, Mauro, você tá tranquilo? Você acha que 6 páginas dá? Eu acho que dá pra dar uma aula de 40 minutos, 30 minutos. Cara, assim, tranquilo eu não tô, mas a gente vai. A gente conversa na quinta ou na sexta. A gente vai. Ô, Vinícius, a gente conversou muito, Vinícius. A gente conversou muito. A gente conversou de madrugada, então acho que dá. Eu acho que vale o desafio. Fica calmo. Vinícius, se você tiver alguma dúvida em relação a abrir conta, qualquer coisa você me chama de madrugada, você me chama de manhã, eu te respondo. Chama a gente de madrugada que a gente responde. Eu já tô velho, então não me chama de madrugada que eu já tô dormindo. A gente tava funcionando de madrugada. Eu nunca trabalhei de madrugada, mas a Lisandra me ensinou a trabalhar de madrugada. Madrugada. Eu também só funciono de madrugada. Não, para escrever, pra mim tem que ser de madrugada. Pode me chamar no Discord também, se você tiver. Pô, que isso. Vai deixar eu abusar assim? Beleza, então. Mas aí... Olha, sinceramente, eu e ela, a gente fez uma troca muito grande. Então, tipo, pra gente valeu a pena fazer isso. Tá, eu te mando mensagem no WhatsApp, eu acho que não tem meu número ainda. Beleza. Então Pessoal, tá. Falou, galera. Germano. Eu peço desculpas porque eu entrei tarde, depois minha internet caiu, eu perdi grande parte da apresentação de vocês hoje. Espero que isso não se repita na semana que vem. A gente te dá exclusas. Mas, valeu. Mas tá gravado, Germano. Depois você ouve. É o seguinte, o que vocês acharam desse formato? Valeu a pena? Vocês estão achando que foi bom? Eu gostei. Lisandra. Oi. Foi bom, né? Eu sei que eu travado. Eu achei melhor, assim. Achei que teve mais aproveitamento. Justamente porque tem coisas que, apesar de eu não ter visto, eu posso aprender, sabe? E tem coisas também que eu uso que eu já sei, que a Clarissa sabia, ela me passou. Eu perturbei bastante ela de madrugada, então eu preferi assim. O que eu acho bacana disso é que, para quem apresenta, o ganho é imenso. E para quem assiste, como eu assisti meio picotado, eu não vi, mas eu acho que vale muito a pena, pessoal, fazer perguntas no meio. Em vez de deixar uma apresentação aí fluindo, eu acho que vale a pena perguntar bastante. Não sei se foi o caso. Também acho. O que eu vi mais o Maurício, às vezes, fazendo umas interferências, assim, só para complementar algumas dúvidas, implementar alguma coisa. Mas acho que vale a pena, daqui para frente, vocês se acostumarem a interagir mais. Assim. Perguntar para alguém não é querer sacanear essa pessoa para mostrar que ela não sabe, de forma alguma. É para, de fato, tentar esclarecer algo melhor. Tá legal? Show de bola. Tá ótimo. Então, beleza, pessoal. Semana que vem, a princípio, eu não tenho reunião que dura 4 horas, então acho que eu consigo entrar. Ô Germano. Oi. A Vitória falou alguma coisa com você sobre data ainda, não é? Tem data, não tem? Já marcada? Então, ela não me avisou. Que dia que é? Eu vou ver, eu confiro. Eu não quero te dar nenhuma data sem ter certeza, mas já tem data marcada sim. Deixa eu falar com ela, né? Ela é presidente da banca e ela entra em contato contigo. Mas eu vou dar uma olhada. Se eu me lembro bem, tinha ficado acho que quinta ou sexta. Tá bom. Da semana que vem? Creio que sim. Deixa eu conferir. Deixa eu conferir por e-mail, mas sim, espero a notificação formal e oficial dela. Não, tudo bem. Porque realmente tá demorando. Eu tô achando que ela tá demorando a me avisar. Tá, mas esteja preparado. Tá bom, pode deixar. Tá bom, então. Tá bom. Valeu, galera. Valeu, até mais, pessoal. hein? Valeu. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.